Hello class, how are you? Então o teacher perdeu o horário da aula e, e nós marcamos para um outro horário, tá? Tá lá, provavelmente está no grupo lá. Mas até lá vocês podem assistir nesses vídeos que eu vou gravando, tá? Que são as explicações verbais sobre as atividades, caso você esteja tendo alguma dificuldade. A primeira quinzena não falar sobre Tourist Attractions in the World, que são os pontos turísticos, as atrações turísticas no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre aqueles pontos, né? Aqueles lugares que a gente gostaria de visitar, né? Que a gente gostaria de ver pessoalmente ali, de estar perto, né? Que a gente só vê pela televisão, parece que são coisas assim mágicas, né? Apesar de que quem chega perto fala que não é nada disso que a gente pensa, né? Mas a gente gostaria de ver, de conhecer. Então nós vamos falar sobre um pouco, tá? As tourist attractions in the world, ou seja, os pontos turísticos no mundo, certo? Aí você vai treinando sua pronúncia. Tourist attractions. Aqui nós temos alguns assim que me veio, que eu selecionei para a gente, né, ver as pronúncias deles em inglês. Por exemplo, nós temos aqui um conhecido que eu acho que pode até ser que tem alguns de vocês que conhecem, né? Eu ainda não conheço o Cristo Redentor, né? Só que lá fora ele é chamado de Christ the Redeemer. Ó, você olha só e tenta pronunciar você. Ó. Christ the Redeemer. É o Cristo Redentor, certo? Aí nós temos Eiffel Tower. E a Torre Eiffel, na França, que fica na França, certo? Então, como eu quero visitar a Torre Eiffel, então como que eu falo? Eiffel Tower, Eiffel Tower, ok? O que está escrito entre parênteses é a pronúncia, tá bom? Isso aí você tem que... aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse, ó, a estátua dessa mulher aqui, ó, certo? Statue of Liberty, ok? Quando você for ler o que está escrito entre parênteses, preste atenção onde estão os acentos. Porque onde estão os acentos é aquilo que você vai pronunciar com mais força. Fechei aqui um pouco a janela porque tem um cachorro aqui latindo. Então, Statue of Liberty. Estátua da Liberdade. Onde que fica a Estátua da Liberdade? United States. Aqui, ó, ou seja, nos Estados Unidos, ok? Aqui nós temos também um lugar que alguns podem ser que conheçam, porque aqui no Brasil, certo? Sugarloaf Mountain. Sugarloaf Mountain. Olha só, tô marcando aqui, ó. Sugarloaf Mountain. O que é isso? É o pão de açúcar, certo? É o pão de açúcar. Onde fica o pão de açúcar? No Rio de Janeiro, Brasil, certo? E aqui nós temos um lugar que eu gostaria particularmente de conhecer, porque é um lugar que tem cerca de 2000 anos de história, né? O Coliseum. Olha só aqui, eu estou passando o mouse nele. Coliseum. É o Coliseu. O Coliseu é um anfiteatro que foi construído pelos imperadores romanos para divertir os imperadores, né? Onde os gladiadores lutavam, eles lutavam até a morte, onde prisioneiros eram colocados muitas vezes para serem devorados pelos leões, para divertir as autoridades, né? Inclusive cristãos eram colocados para serem despedaçados ali para serem devorados pelos leões, tá bom? Então eu gostaria de conhecer Coliseum. Aí você vai falando, Coliseum. Aqui tem Niagara Falls. O Niagara Falls, Coliseum fica na Itália, né, mais especificamente Rome. Niagara Falls fica no Canadá, ok? Certo? Niagara Falls, ou seja, as cataratas do Niágara. Nós temos algo parecido aqui no Brasil, né? As Foz do Iguaçu Falls, né? As cataratas da Foz do Iguaçu.
Esse aqui também é interessante, porque tem milênios de história, né? Cerca de 5.000 anos de história, que são as Egypt Pyramids, as pirâmides do Egito, Egypt Pyramids. Onde que fica as Egypt Pyramids? No Egito. Aqui nós temos também outro marco, outro ponto turístico, né? O Arc of Triumph. Arc of Triumph fica na France, em Paris, certo? É o Arco do Triunfo, né? Que, se eu não me engano, esse Arco do Triunfo ele foi construído por Napoleão Bonaparte para comemorar uma vitória que ele teve numa batalha. Se eu não me engano, foi algo, né? Eu não sou muito bom de história, mas se eu não me engano tem a ver com isso aqui, tá? E aqui nós temos Tower of Pisa, é a Torre de Pisa, que fica na Itália, na Italy. Tower of Pisa. Tower of Pisa é famosa por quê? Porque ela é uma torre inclinada. Ela foi construída, se eu não me engano, no século XVI, se eu não me engano. Né? E eu não me lembro bem se houve algum problema e ela se inclinou. Só que assim, ela não cai, né? Se ela, pelo que eu saiba, não existe o risco dela cair, né? Ela tem uma estrutura boa ali para mantê-la dessa forma. Então ela virou um ponto turístico, atração turística, exatamente por conta dessa forma dela inclinada. Tá? Tower of Pisa. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, continuar no próximo para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom?